Olá, tudo bem? A vida não te entrega aquilo que você quer, mas sim o que você é. Aprenda a se respeitar e a se valorizar. Pare de ficar dando atenção para as coisas que te incomodam. Isso aí significa o seguinte: você começa a cultivar os seus medos, a semear esses medos e você fica regando, cuidando desses medos, achando que o mundo tem que cuidar de você, ou que você é uma pessoa desprivilegiada, que você é uma pessoa carente, fraca. Mas isso aí só está acontecendo na sua cabeça, porque todos nós temos personalidade. Então, quando a gente começa a ter essa percepção, a gente começa a se soltar mais, começa a viver a vida de uma forma que vai te preencher melhor, que vai te deixar mais satisfeito. Então, esse bate-papo de hoje vai fazer você perceber coisas que você não percebia antes. Vai fazer você deixar de se incomodar com outras pessoas, vai fazer você se sentir mais preparado para a vida. Então, eu vou usar alguns temas sobre política, religião e novela. Não vou falar sobre isso, mas apenas uma analogia para a gente poder entender melhor o que acontece com a gente. Hoje em dia, as pessoas usam muito o celular, é muita informação, mas a informação em si não é conhecimento. Informação sem você ter a percepção do que você está ouvindo, do que você está assimilando, isso aí não te traz benefício nenhum. Agora, quando você começa a ter percepção sobre essas informações que está chegando para você, aí você começa a fazer melhor uso disso. Então, isso acontece constantemente. Nós não somos preparados para muitas coisas. E as pessoas despreparadas são as pessoas mais vulneráveis. Então, vamos lá, vamos entender o seguinte. Eu disse no começo que você precisa se respeitar mais, você precisa se valorizar mais. Então, como é que você vai fazer isso sem depender dos outros? Vamos pegar exemplos que isso vai ficar mais claro. Não vou falar sobre política, é só exemplo. Vamos colocar Donald Trump e Lula. Você vê que o Donald Trump é um cara que tem muito poder. Ele tem o poder militar. E com esse poder, ele usa a sua personalidade para conquistar as coisas que ele quer. E muitas pessoas se intimidam com isso, baixa a cabeça e fica vulneráveis a ele. Mas quando você pega uma outra pessoa que tem personalidade também, não tem o mesmo poder dele, mas tem muita personalidade. Foi o que aconteceu entre Lula e Donald Trump. Ele se posicionou da forma que ele achava conveniente e certo e teve o resultado que a gente está vendo hoje. Agora vamos mudar para outra situação, novela. Se você pegar novela que está passando atualmente, a Arminda e a Gerluce, é esse nome. Você pega essas duas personagens, são personalidades totalmente opostas, totalmente diferentes, mas cada uma tem o seu objetivo, cada uma tem o seu propósito de vida. Então, uma é muito prepotente, muito arrogante e quer tudo o que ela deseja, quer que as pessoas sejam submissas a ela, e ao passo que, no caso, a Gerluce, que é a sua empregada, ela é uma pessoa simples, uma pessoa que precisa daquele emprego, mas que tem posicionamento. É lógico que aquilo é apenas um personagem, não bate, né, se a gente observar um pouquinho melhor,
não bate com a realidade. Se você pegar uma pessoa como a Gerluce, com aquela personalidade, uma pessoa que tem um instinto nato de liderança, ela jamais iria ficar trabalhando naquela casa. Mas também tem a questão da gratidão. Como a mãe dela trabalhou ali e hoje ela trabalha naquela casa e gosta da pessoa que ela cuida, então ela fica presa naquele serviço, presa entre aspas, né? Se você perceber essa situação, ela não está ali necessariamente pelo dinheiro, mas sim pela consideração que ela tem com a pessoa, por ela gostar daquela pessoa que ela cuida. Vamos pegar uma outra situação, o BBB. O BBB é o melhor exemplo que tem para a gente observar todos aqueles personagens que na realidade ninguém está atuando, mas sim são pessoas que estão num ótimo ambiente, né? Vamos colocar assim, no caso da a casa, tem piscina, tem toda aquela acomodação, mas só que conviver com pessoas que te desagradam faz toda a diferença. Você passa a não observar mais aquele ambiente bonito, piscina, gramado, todo aquele luxo, todo aquele glamour, mas você começa a se perceber. Você começa a se posicionar. E ali é um bom exemplo, porque independente da condição financeira de cada um, ali as pessoas percebem que elas são iguais, todas têm o mesmo poder. Isso aqui fora é assim também. Só que quando a gente fica submisso para determinadas situações, ou quando você acha que porque o outro tem um carro do ano, porque o outro tem uma casa com piscina, porque o outro tem uma casa na praia, você se sente menor do que essa pessoa, não faz sentido. E no momento que você começa a ser cutucado, ou seja, no momento que começa a chegar no seu extremo, você não aceita. Você simplesmente se mostra. Então, isso acontece justamente quando você acha que você é uma pessoa carente porque você não tem uma boa condição financeira. Estou falando, né, na questão financeira, mas isso pode ser também pelo fator saúde, pelo fator de relacionamento, um caso amoroso. Mas falando do lado financeiro, que acho que fica um pouco mais evidente. Então, quando você está diante de pessoas bem-sucedidas financeiramente, às vezes você se encolhe, às vezes você se sente pequeno, mas é um sentimento que não te faz pequeno, porque você tem uma personalidade, mesmo que você só vai usar ela, só vai se perceber dela quando você chegar ao seu extremo. Naquele momento você vai ver que o dinheiro não tem mais importância na sua vida. Você vai achar que a sua moral, a sua, o seu ser, a sua verdadeira essência tem muito mais importância do que você ficar abaixando a cabeça, ficar se submetendo aos caprichos de outras pessoas. Espero que esteja fazendo sentido para você. Espero que não esteja confuso. Porque às vezes a gente se poda achando que a gente é pequeno. Mas isso é um sentimento só seu. A hora que você se dá conta disso, que a gente vive num mundo como se fosse um BBB, todo mundo tem o mesmo potencial, todo mundo tem o mesmo direito de fala, ninguém é mais que ninguém. Mas você não pode baixar a cabeça para os outros. Não vamos também negar que realmente aqui fora, quando você está diante de pessoas opressoras, de pessoas que têm o poder e que elas podem te fazer mal, te atacar, te machucar, isso é uma realidade. Mas quando você
entende que você não depende daquela pessoa, basta você se afastar daquela circunstância e criar uma nova circunstância para você, ali você começa a se sentir mais um ser humano. Isso aí está disponível para todo mundo. Então, voltando na questão do BBB. Quando você está num ambiente tóxico, aquele ambiente que te faz mal, basta você se afastar dali. Crie a sua comunidade. Você criando a sua comunidade, você passa a viver melhor. Você passa a ser feliz. Você passa a viver a vida de uma forma mais leve. E é isso, tudo sempre foi nos ensinado isso. Você nasceu para ser feliz. A gente precisa do outro, mas necessariamente você não precisa conviver com aquela pessoa que te desagrada. Você não precisa ficar do lado de pessoas que pensam totalmente diferente de você, que agem totalmente diferente de você. Então você vê que tudo isso que eu estou falando sempre volta para você mesmo. Então a vida aqui fora é um espelho do que você pensa. Ou seja, o que você pensa no seu interior é o que você vai manifestar aqui fora. Nada acontece se você não permitir. A vida que você está levando aqui fora é exatamente a vida que você criou aqui dentro, mesmo com limitações. É o que eu falei, se você não foi preparado para uma experiência de vida melhor, às vezes você fica condicionado. Vou dar um exemplo que eu tinha falado de novela, vamos falar da novela Terra Nostra. Ela se passa num ano em que não tem celular, não tem automóvel, não tem televisão. Então, naquela época, as pessoas, de repente, trabalhando numa fazenda, um local mais distante, aquele serviço era o único trabalho que elas tinham. Então, as pessoas valorizavam muito aquele trabalho. Porque se realmente se perdesse aquele trabalho, não tinha outro local para elas conseguirem o seu sustento. Hoje em dia não acontece isso. Por isso que eu falei alguma coisa em relação a Gerluce, porque não faz sentido uma pessoa com aquela capacidade ficar presa a um local que ela se sente desconfortável, que desagrada a ela, ficar com medo de perder aquele trabalho, porque senão ela vai ficar sem ter o seu sustento. Não faz sentido, né, no dia de hoje. Então é uma novela, tudo, mas eu tiro o chapéu para as pessoas que criam, né, para os autores, que realmente tem que desenvolver uma trama para prender a atenção das pessoas. Mas não faz sentido uma pessoa com a personalidade dela ficar dependente de um salário no local. Sai dali e vai procurar outro, de fazer outra coisa, porque capacidade para isso ela tem. Então, no caso da novela Terra Nostra, naquela época, naquela situação, as pessoas não tinham condições de realmente arrumar um serviço com facilidade. Era tudo mais limitado. Mas hoje as coisas mudaram, está tudo mais fácil, apesar dos perrengues que a gente passa, dos aumentos do custo de vida, tudo, mas realmente dá para a gente se virar com mais facilidade. Tem bastante informação disponível na internet, basta você saber usar essa ferramenta que você não fica isolado no mundo. Tudo isso que eu falei é para despertar, realmente despertar a nossa mente, nossa consciência. A hora que você viver o presente, tomar consciência do que está acontecendo na sua vida, com você, a hora que você parar para olhar para você, se questionar do o que realmente você quer, pare e pensa. Qual o seu propósito de vida hoje? Será que você tem um objetivo ou simplesmente você está pensando em ganhar um salário para poder melhorar a sua vida?
Ou será que você está focando em uma pessoa que você gosta e ela não te quer mais e você está se anulando por isso? Será que você não está focando na pessoa errada? Será que você não está dando mais valor para aquela pessoa do que para você mesmo? São muitas pessoas, cada um tem a sua forma de pensar. E às vezes, mesmo você gostando da pessoa por algumas características, mas começa a ter os desvios, né? Porque ela gosta de coisas que você se desagrada. Então você precisa começar a filtrar as coisas na sua vida, em todos os campos: saúde, relacionamento, parte profissional, financeira, as suas amizades. Começa a filtrar, começa a ser aquele personagem de novela. Crie o seu personagem e comece a colocar ele em prática, começa a ter essa experiência. Faça essa experiência com você mesmo. Quando você levantar de manhã, o que você quer para aquele dia? Vai acontecer coisas que vão te desagradar. Mas por quê? Você não está vivendo sozinho no mundo. Quando você aprende a ter essa convivência, você começa a ter uma experiência melhor de vida. A vida começa a ficar mais leve. Não queira agradar todo mundo. Jesus não conseguiu, então não queira ter essa pretensão. E olha que Jesus tem muitos seguidores, mesmo vindo de uma época que nem existia a internet, não existia redes sociais. Mas ele tem muitos seguidores e muitas pessoas que, inclusive, ainda tentam passar um pouco dos exemplos que ele deixou para a gente. Então, o nosso papo de hoje foi esse. Espero que você reflita, que você avalie um pouquinho o seu dia a dia e comece a degustar melhor o seu dia a dia, aproveite melhor a sua vida, porque é uma experiência única. Isso foi realmente uma bênção que foi concedida para nós. A gente se vê num próximo vídeo. Fique bem, fique em paz. Até lá.